Papai e mamãe dizem que você nunca contribui com nada para essa família. Minha irmã falou como se fosse uma piada e todo mundo riu. Copos tilintaram, garfos bateram nos pratos, os sorrisos pareciam ensaiados, o orgulho emprestado. Eu só fiquei ali cortando a comida em pedaços perfeitos, fingindo que as palavras não doíam. Eles não sabiam que eu vinha transferindo 40 mil todo mês para manter aquela casa de revista viva. 3 anos de silêncio disfarçado de dever. Naquela noite, sob o lustre dourado, eu sorri de verdade pela primeira vez, porque a próxima frase que sairia da minha boca mudaria tudo o que eles achavam que sabiam sobre mim. A casa da família sempre parecia saída de revista, pisos de porcelanato claro, espelhos com moldura dourada, velas que cheiravam a aprovação. Mamãe cuidava disso. Todo jantar de domingo, ela arrumava a mesa como se fosse seu palco, guardanapos de pano dobrados com capricho, pratos que nunca tinham visto máquina de lavar. Ela acreditava que a perfeição podia calar a verdade, e por anos, quase conseguiu. Eu cresci aprendendo a ficar pequena dentro daquela casa. Larissa era a filha estrela, a professora realizada, aquela que fazia mamãe brilhar. Eu era a quieta, o borrão de fundo nas fotos de família. Você é tão sem graça, Raquel, mamãe costumava dizer enquanto arrumava o cabelo de Larissa para as fotos. Papai só balançava a cabeça, perdido entre culpa e vinho. O jantar daquela noite não foi diferente. O ar cheirava a arroz, feijão bem temperado e dinheiro. Bruno, meu cunhado, se gabava do carro novo. Mamãe ria alto demais. Papai servia mais uma taça de vinho, olhos baixos. A conversa era uma performance que todos nós havíamos ensaiado por anos. Elogiar Larissa, ignorar Raquel. Quando minha irmã se levantou, taça na mão, eu soube que algo estava vindo. Ela sempre gostava dos holofotes e eu havia aprendido a me preparar para o que quer que ela fizesse à minha custa. Mas dessa vez foi diferente. Não era provocação, era veneno disfarçado de charme. Papai e mamãe dizem que você nunca contribui com nada para essa família. Ela fez uma pausa para causar efeito, esperando a aprovação deles. Eles não decepcionaram. Risadas percorreram a mesa, afiadas e rasas. Até os lábios de papai se curvaram antes que a culpa o alcançasse. Eu observei o assado brilhando no centro, a luz das velas tremulando no molho. Bonito, impecável, encenado. Forcei um sorriso, aquele que eles esperavam, a menina quieta fingindo não sangrar, mas por dentro algo mudou. Uma pressão que eu carregava há anos finalmente rachou. Eles achavam que meu silêncio significava rendição. Nunca lhes ocorreu que podia significar estratégia. Enquanto Larissa se banhava no aplauso deles, eu pensei em todo o pagamento. Todo mês que eu drenava minhas economias para manter aquela casa de pé. 3 anos de sacrifício que eles nunca notaram. Talvez eu tivesse feito por amor no começo. Talvez por paz. Mas sentada ali, cercada pelas risadas deles, percebi que eu vinha comprando outra coisa. A ilusão de que ainda pertencia. E aquela ilusão estava prestes a acabar. Depois que todos foram embora naquela noite, eu sentei no carro, mãos apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. As risadas ainda ecoavam na minha cabeça, brilhantes, ocas, infinitas. Eu olhei para a casa brilhando atrás de mim, aquela que eu mantinha viva como uma paciente ingrata. Eu costumava achar que silêncio era amor, mas silêncio era a coleira que eles me deram, e eu a usava com orgulho. 3 anos antes, aquela mesma casa parecia diferente. Eu lembro da noite em que papai apareceu no meu apartamento, chuva no casaco, vergonha nos olhos. Ele ficou ali como um homem pela metade do tamanho, segurando uma pasta. Se sua mãe descobrir, disse ele, voz falhando, vai destruir ela. Ele não pediu dinheiro, não de cara. Pediu tempo, ajuda, um segredo. Depois deslizou os papéis da hipoteca sobre minha mesinha de cozinha. A tinta parecia pesada, como confissão. Nós refinanciamos 2 vezes, sussurrou ele. Se perdermos mais um pagamento, perdemos a casa. Quanto? Perguntei. Ele hesitou. 40 mil por mês. 40 mil? Aquilo era quase tudo o que eu tinha depois das contas. Minha promoção tinha acabado de sair. Analista financeira sênior, salário decente, horas longas. Eu mal conseguia pagar minha própria vida. Mas quando olhei para ele, para a desesperança nas mãos dele, eu disse sim, porque filhas consertam o que pais quebram, né?
Eu disse a mim mesma que era temporário. Uns meses, talvez um ano. Mas meses viraram anos. E temporário virou outra tradição de família. Eles reformaram a cozinha, deram festas, se gabaram da estabilidade conquistada a duras penas. Mamãe até brincou uma vez. Você vê, Raquel, quando se constrói com sabedoria, a vida recompensa. Eu quase ri. Toda transferência que eu fazia era invisível. Nunca perdi um pagamento. Abri mão de férias, declinei convites, vi minhas economias desaparecerem em obediência silenciosa. E eles mantinham a história deles. Eu era a subestimada, a de fora, aquela que nunca se encaixava direito no quadro perfeito deles. Naquela noite, depois do brinde de Larissa, eu abri o app do banco. 36 transações me encaravam, cada uma cicatriz. Rolei por elas devagar, sentindo cada número como um hematoma. R, 40 mil, outro R, 40 mil, outro. Algo dentro de mim ficou quieto. Não raiva, não tristeza, só clareza. Eles não me deviam agradecimento, mas eu também não lhes devia mais meu silêncio. Olhei pela janela para o poste de luz derramando ouro no asfalto molhado. Meu reflexo me encarou, calmo e frio. Amanhã, pensei. Amanhã eles vão ver contribuição medida em zeros e em limites. Fechei o app, desliguei o celular e expirei. Pela primeira vez em anos, meu peito não pesava. Eu não estava perdendo uma família, estava recuperando a mim mesma. Na manhã seguinte, a cidade ainda estava cinza e meio adormecida quando eu sentei no balcão da cozinha, café esfriando ao lado. Os números da noite anterior não saíam da minha cabeça. 3 anos, 36 pagamentos. R, 1.440.000. Abri o laptop, entrei no banco e pairou sobre a transferência automática. O botão brilhava azul, inofensivo, comum. Fiquei olhando até os olhos arderem. Depois cliquei em cancelar. Um ping confirmou. Aquele sonzinho pareceu mais alto que todos os insultos que eles já tinham me jogado. Por um momento a culpa tentou voltar. A parte de mim que ainda queria ser a boa filha, a consertadora, a pacificadora. Mas paz construída sobre segredos não é paz. É um contrato assinado em silêncio. Eu já tinha pago o preço. Abri uma planilha e digitei todo o pagamento que eu tinha feito. Data, valor, número de referência. Evidência arrumada e inegável. Cada linha me firmava. Eu não estava apagando o passado. Estava documentando ele. Isso não era vingança. Era registro. Era verdade. Meu celular vibrou com mensagem de Larissa. Jantar em família de novo hoje à noite. Não atrasa. Mamãe fez seu prato favorito. Meu favorito. Ela sempre usava essa frase como isca. Olhei para a tela e quase ri. Não dessa vez. Vesti meu blazer cinza. Aquele que fazia as pessoas no trabalho me ouvirem quando eu falava. No escritório, terminei relatórios, respondi e-mails, sorri quando as pessoas passavam. Ninguém sabia que por baixo da calma algo estava mudando. Liberdade não grita. Ela zumbi baixinho debaixo das costelas, esperando o momento certo. Naquela noite, dirigi até a casa de novo. As janelas brilhavam quentes, o cheiro de alho, arroz e vinho se espalhando pela garagem. Lá dentro, eu já ouvia as vozes deles, leves, alegres, falsas. Enquanto eu estava na porta, respirei fundo. Eu não estava ali para discutir, não estava ali para explicar, estava ali para acabar com aquilo. Entrei. Mamãe me recebeu com o abraço apertado de sempre, que parecia inspeção. Larissa sorriu como se fosse dona da sala. Papai parecia cansado, mais velho. Que timing perfeito, disse mamãe. Estávamos falando justamente de gratidão. Eu também respondi. O jantar começou como qualquer outra performance. Brilhante demais, educado demais, polido demais. A mesa reluzia sob o lustre, cada prato brilhando como se tivesse sido arrumado para uma sessão de fotos. Mamãe adorava a ilusão de controle. Até as saladas dela tinham coreografia. Bruno servia vinho como sommelier de TV, enquanto Larissa recontava a história do último triunfo na sala de aula. Eu sentei quieta, contando os segundos entre as risadas falsas. Papai mal olhava para cima. O garfo dele raspava a borda do prato com culpa ritmada. Ele sabia. Talvez não o que estava prestes a acontecer, mas o suficiente. Eu via na forma como ele evitava meus olhos. Raquel, mamãe disse de repente, sorrindo largo demais. Você está quieta de novo. Tudo bem no trabalho?
Ocupada, eu disse. Mas bom, Larissa riu baixinho. Ocupada sobrevivendo, né? Bruno riu, entrando no ritmo dela como um dueto. Qual é? Ela tá bem. Adora as planilhas dela. Eu sorri de leve. Elas me mantêm honesta. Mamãe fez um TSC baixinho como se honestidade fosse indelicada. Sabe, se você se soltasse um pouco, ela não consegue. Larissa interrompeu, balançando o garfo. Raquel não sabe contribuir a não ser em silêncio. O ar mudou quase imperceptivelmente. Papai pigarreou. Larissa, mas ela já estava inclinada para frente, olhos brilhando de autossuficiência. Papai e mamãe dizem que você nunca contribui com nada para essa família, declarou, exatamente como antes. E honestamente eles não estão errados. Era a mesma frase, o mesmo tom, mas dessa vez eu estava pronta. A sala riu de novo, por reflexo como aplauso treinado. Foi então que eu sorri, um sorriso pequeno, e preciso que não pertencia à menina que eles achavam que conheciam. Perfeito, eu disse baixinho, pousando o garfo. As risadas vacilaram, sem saber para onde ir. Então continuei. Os 40 mil que eu venho pagando da hipoteca de vocês, todo mês param hoje. A sala congelou. Bruno piscou. O quê? Papai tossiu. Um som seco e engasgado que cortou o silêncio. A taça de vinho de mamãe inclinou perigosamente antes que ela a pousasse. Larissa me encarou com o rosto vazio, como se não tivesse aprendido a língua que eu estava falando. Eu enfiei a mão na bolsa, peguei o celular e deslizei ele sobre a mesa. Aqui, eu disse, tocando a tela. As 36 transações brilharam no reflexo do lustre. Todo mês, 3 anos. 40 mil cada. Ninguém se mexeu. O batom de mamãe tremeu. Você, papai me pediu, eu disse com calma. O negócio faliu, o sócio desapareceu. Ele não queria que vocês soubessem. Todos os olhares se voltaram para ele. Os ombros dele murcharam. Ele não negou. Você disse que ia destruir ela. Eu lembrei gentilmente. E eu acreditei. Raquel, por favor, mamãe sussurrou, a cor sumindo do rosto. Não assim. Assim como? Perguntei. Em público, em voz alta. Vocês preferiam quieto, não é? É isso que eu venho pagando. O silêncio de vocês. Larissa se levantou. Isso é manipulação. Não, eu disse, levantando também. Isso é matemática. Ela abriu a boca de novo, mas eu fui mais rápida. Vocês zombaram de mim por não contribuir. Vamos medir. 1.440.000. Quanto custou o aplauso de vocês? A voz de Bruno falhou. Você podia ter dito alguma coisa. Eu ri uma vez, baixo e cansado. Eu disse todo mês, pelo banco. Papai finalmente falou, voz pequena. Nós estávamos desesperados. Eu achei... Você achou que eu não ia notar o que custava para mim, eu disse. Você estava certo até agora. Os olhos de mamãe brilharam. Somos família. Você não pode simplesmente parar. Eu já parei, eu disse. A automação foi cancelada hoje de manhã. O silêncio que se seguiu era pesado, trêmulo. O único som era o zumbido da geladeira e a respiração rasa de papai. Larissa cruzou os braços. Você está punindo eles. Eu encarei os olhos dela. Não. Punição acaba. Limites começam. O maxilar dela travou. Você é egoísta. Eu fui abnegada por 3 anos, eu disse. Olha onde isso me levou. A mão de mamãe tremeu quando ela estendeu para minha manga. Por favor, a gente pode consertar isso. Eu dei um passo para trás. Consertem com o dinheiro de vocês. A mão dela caiu. Papai me olhou como um homem que finalmente percebia a profundidade do próprio reflexo. Raquel, ele sussurrou. Eu não achei que ia chegar a esse ponto. Já chegou, eu disse. Vocês só nunca olharam para baixo. Por um longo momento ninguém falou. A sala dourada, antes tão impecável, pareceu distorcida sob a verdade. Então eu disse a última coisa que tinha vindo dizer. Se contribuir, significa fingir que vocês ganham. Se significa sacrifício, eu já fiz a minha parte. Peguei meu celular, guardei na bolsa e puxei o casaco da cadeira. Raquel, espera, mamãe disse fraca. Não vai. Eu parei na porta. A luz se acumulando ao meu redor. Comecem a contribuir. Eu disse baixinho, pra verdade. E então eu saí. Lá fora, o frio bateu como um batismo. O céu era um cinza vazio e misericordioso. Meu celular começou a vibrar no bolso. Papai, depois mamãe, depois Larissa. Eu deixei tocar,
Por anos, eu tinha financiado o silêncio deles. Hoje à noite, finalmente conquistei o meu. As ligações continuaram aquela noite, chamadas perdidas, mensagens de voz, textos empilhados como pedidos de desculpas. Eu não estava pronta para abrir. Deixei eles ecoarem no escuro enquanto eu sentava no sofá, enrolada num tipo de silêncio que não doía mais. Era estranho como a paz podia soar tanto como a ausência. Os dias passaram, depois semanas. Eu não mandei mais R$1. Eventualmente, o tom dos textos mudou de raiva para súplica para resignação. A casa foi posta à venda na primavera. Eu passei por ela uma vez, só uma vez, para ver a placa de vende se balançando no vento. As janelas estavam escuras, sem velas, sem performance, sem aplausos. Mamãe me mandou e-mail meses depois. Estamos nos mudando para um apartamento. Menor, mas parece mais leve, ela escreveu. Abaixo tinha uma linha que quase me desmontou. Desculpa por não termos te visto. Larissa ligou também. A voz dela estava suave, insegura. Disse que tinham começado terapia. Disse que finalmente entendia o que contribuição realmente significava. Eu não corri para perdoar, mas escutei. Às vezes isso basta para recomeçar. Papai mandou foto do lugar novo, sem pisos de porcelanato claro, sem lustre, só luz do sol entrando pela janela da cozinha e uma caneca de café na mão dele. Ele parecia real. Eu nunca voltei para a história deles. Fiquei na minha. Comprei um apartamento pequeno com janelas grandes, daquele tipo onde a luz da manhã não pede permissão para entrar. Algumas noites, eu ainda ouço aquela risada da mesa de jantar, afiada e oca, mas ela some rápido, porque agora, quando penso em contribuição, penso em limites, não em sacrifício. E quando penso em família, penso em verdade, não em aplausos. Às vezes, a paz não vem do perdão. Vem de finalmente traçar a linha que ninguém mais ousou traçar. Eu não precisava do aplauso deles para saber meu valor. Só precisava parar de financiar meu próprio silêncio. Agora, toda manhã, a luz do sol bate na minha xícara de café e eu lembro que contribuição não se mede em sacrifício, se mede em honestidade. Se algum dia te disseram que você não é suficiente, que essa história te lembre. Seus limites são sua liberdade.